Olha, meu convidado hoje aqui, no Jornal 96, abrindo, inclusive essa semana, temporada e programas, entrevistas do Jornal 96, senador da República, Garibaldi Alves Filho, do PMDB. Bom dia, Garibaldi. Bom dia, Diógenes. Aqui estou para me colocar, como sempre, à sua disposição e à disposição dos seus ouvintes. Vou falar de chuva primeiro. Quais as notícias aí no interior do estado? Está chovendo lá em Angicos? A melhor notícia não é só a chuva que possa cair em Angicos, são as chuvas que estão ocorrendo no Piauí, porque há sempre, claro, a perspectiva de que chovendo no Piauí e chovendo no Ceará é inevitável chover no Rio Grande do Norte. E está chovendo um pouquinho essa semana. E está chovendo um pouco lá, nesses dois estados. Situação complicada, até assunto da minha entrevista essa semana, Armando Ribeiro Gonçalves. Porque a barragem Armando Ribeiro Gonçalves é o principal centro, vamos dizer assim, de abastecimento, responsável pelo abastecimento de 40 municípios, graças ao programa de adutora. Pois é. É isso aí. Garibaldi, vamos falar de um problema também grave, além da seca, da estiagem aí, de 6, estamos entrando no 7º ano, né? É a questão do Estado, a quebradeira do Estado. Semana passada o senhor participou da reunião da bancada federal com o governador Robinson Faria, ele expôs a situação dramática do Estado e já alinhavou um conjunto de medidas que chega à Assembleia Legislativa para votação a partir de amanhã. O que é que o governador falou? O que é que mais marcou nessa reunião com o governador na semana passada? Além da situação emergencial mesmo, o que mais atemorizou aqueles que participaram da reunião foi a falta de perspectiva, de sustentabilidade do Estado. Porque o governo está dizendo que vai pagar os militares no dia 12. Sexta-feira agora. Vai fazer um esforço para pagar a saúde, mas o restante do funcionalismo também precisa ter a sua situação regularizada. Então o senhor sentiu que não há garantias financeiras para tocar a máquina estadual no correr do ano? No momento, infelizmente, não. Eu não posso ser responsável, só o governador, por uma declaração que venha trazer esse sentimento ao funcionalismo de alívio com relação às finanças estaduais. Mas, ao mesmo tempo, se tem uma notícia que foi dada por Leonardo aqui, da sua assessoria, da minha assessoria, se não for verdadeira, ele é que vai pagar. É que o Supremo resolveu aliviar a situação do Estado no que toca à proibição de realização de empréstimos. Novos empréstimos. Eu não sei, isso aí tem que haver uma discussão que poderá ocorrer até com a presença da bancada na semana que vem, porque se fala que o deputado Fábio Faria estaria em Brasília, em nome da bancada e em nome do governador, articulando reuniões junto às autoridades federais, inclusive o próprio presidente da República. Aliás, isso ficou combinado na reunião da semana passada, a presença de todos. Já foi resultado da reunião da semana passada da bancada federal. Por falar nisso, o governador se queixava de que estava tentando resolver sozinho em Brasília a crise financeira. Ontem ele repetiu a mesma história quando se reuniu com vereadores da FECAM, que havia uma torcida contra sempre. Citou exemplos do Ceará, da Paraíba e de outros estados, que numa situação como essa, de calamidade financeira, geralmente a classe política se une. No estado aqui é diferente. O que é que o senhor tem a dizer a respeito disso? Olha, eu não vejo sentido nessa reclamação do governador, aquela história de esquecer de mim, que Robinson Faria estaria proclamando. Eu não acredito, porque todas as vezes que a bancada foi convidada, ela compareceu. Agora, ninguém pode comparecer
a nada sem ser convidado. Então o governador, algumas vezes, esqueceu de convidar a bancada, mas nas vezes que ele convidou, ninguém faltou. E uma prova disso foi a última reunião. Ele chegou a dizer que senador, deputado federal, não precisa de convite para acompanhar o governador. E como é que eu vou saber da hora, do tempo que está convidada a bancada? Como é que eu vou adivinhar? Ninguém tem um adivinhão no bolso. O governador... Precisa saber conhecer a agenda do governador. E a agenda, inclusive, para o parlamentar se preparar melhor para ajudar o Estado. E ele colocou essa situação... Hein? Ele fez essa queixa semana passada? Não, fez não. Na presença da bancada ele não fez, não. Ele teve cuidado. Mas ontem ele disse, os vereadores lá da queixou-se, eu acho que foi uma queixa indevida. E aí o que está acertado? O que é que... aliás, ainda sobre esse ponto, no final do ano passado, gente ligada ao governo chegou a ventilar na imprensa, nos blogs, enfim, que parlamentares do Rio Grande do Norte estavam trabalhando contra o governador, impedindo, criando obstáculos, inclusive senadores da época. O senhor acredita que isso possa estar ocorrendo por questões políticas, por questões eleitorais? Eu não sei quem divulgou isso, mas quem divulgou foi irresponsável. Eu acho uma irresponsabilidade, numa hora dessa, você querer dividir. O Estado já é pequeno. O Estado já é um Estado que não tem o potencial de outros Estados. O Estado vivendo uma situação dessa. É aquela história. Se unidos, quem dizia isso era... Eu acho que era Dizuí Rosado Cortez Pereira, entrando no terreno da reminiscência. Se unidos não somos fortes, divididos não seremos quase nada. Outra coisa que o governador tem dito, não só à imprensa, mas também nessas reuniões, nessa série de reuniões por conta da crise, é que ele recebeu isso de outras gestões. Que esse problema de descalabro hoje financeiro do Estado vem de outros governos. O senhor veste a carapuça? Olha, eu não visto, eu não sei se... Não é hora para fazer uma pesquisa histórica, vamos dizer assim. Mas, no que toca a mim, eu acho que não devia se ter também esse tipo de colocação numa hora dessa. Claro, eu acho que todos os ouvintes que estão a essa altura na audiência do seu programa, que eu sei que é muito grande, ninguém vai concordar que numa hora como essa se queira olhar para o retrovisor. Em vez de olhar para frente, o Estado numa situação dessa, eu não, sinceramente, eu não admito, e acho que ninguém da bancada federal admite esse tipo de colocação. Eu, quando deixei o Estado, inclusive, estava investindo, coisa que hoje eu acredito que são pouquíssimos estados que podem investir, têm capacidade de investimento. A capacidade do Rio Grande do Norte é nula já há muito tempo, né? Há algum tempo. Já há algum tempo, né? Já vem até de, não só desse governo, mas do governo anterior de Rosalba. Mas não é o caso de nominar nem olhar para trás. A gente tem que olhar para frente. O governador ontem reuniu os deputados estaduais e fez um apelo pela aprovação do ajuste de medidas, né? Entre as quais o aumento de alíquota do servidor para 14%, venda de ativos, compensação de servidores e previdência dos poderes. E esse pacote começa a ser votado amanhã. Por conta do apelo, qual vai ser a posição do PMDB? O senhor, como senador do PMDB, qual é a orientação que você tem? Eu vou apelar para que os deputados aprovem as medidas. Eu lamento que elas venham de encontro à vida do funcionalismo público, à atividade do funcionário, mas para a sobrevivência do próprio funcionário e a sobrevivência financeira do Estado, não é possível
se ter um voto contrário a essas medidas. Então, a orientação das lideranças do PMDB e de partidos aliados é que aprove se me ouvirem, se ouvirem o partido, já que eu sou o atual presidente, em função do afastamento do deputado Henrique Eduardo Alves, se me ouvirem, a minha orientação, a nossa vai ser essa. O senhor tem ligado para os parlamentares, tem conversado com alguns parlamentares? Com alguns, né? Tem com alguns, porque esse período favorece a uma certa dispersão. A despeito de agora, eu tenho a impressão que vamos conversar muito mais durante essa votação. Até porque temos aí não só essa questão da crise, mas a questão eleitoral também. Né? Nós não queremos causar constrangimento aos deputados. Eu, inclusive, acredito que os deputados, não apenas os do PMDB, mas os deputados, claro, vão votar com esse sentimento de urgência, com esse sentimento de necessidade de se aprovar. Isso fica mais fácil para a semana que vem, a bancada federal e o governador peregrinarem pelos gabinetes em Brasília amanhã? Eu acho fundamental. Aliás, semana que vem? Eu acho fundamental. Eu acho que a primeira pergunta das autoridades, principalmente porque estão programando uma visita ao Tesouro Nacional, ouvi a secretária do Tesouro Nacional conversar com ela, a doutora Ana Paula, eu acho indispensável já se ter uma segurança no que vai se dizer do ponto de vista financeiro e orçamentário. O Rio Grande do Norte, por questões políticas, está atrasado na aprovação desse ajuste, como quer e exige o governo federal? Está atrasado. Se você comparar com outros estados já fizeram esse dever de casa, mesmo antes de uma situação como essa. Perguntas dos ouvintes aqui, Garibaldi, pelo WhatsApp da 96. Diógenes, por favor, pergunta a Garibaldi se ele está feliz em muito trabalhador está sendo demitido por conta da lei trabalhista. A lei trabalhista é recentemente votada na Câmara e no Senado da República, com voto, inclusive, do senhor e também de deputados alterados. Eu tenho a impressão que essa pergunta, ela não é uma pergunta muito assim, no sentido do esclarecimento. Eu acho, hoje nós temos um período de muito ressentimento. Muito ódio. Muito né? ódio, muita intolerância, até mesmo dentro do Senado, infelizmente. Então, uma pergunta como essa é uma pergunta que visa, sobretudo, incompatibilizar o parlamentar que votou favoravelmente à reforma trabalhista, porque aí eu poderia dizer também que a reforma vai, na minha visão, e foi por isso que eu votei, vai possibilitar a criação de muitos empregos. Vamos aguardar. Falar em reforma, o senhor foi ministro da Previdência, né, fez até algumas mudanças na Previdência do país durante sua gestão. Como é que está essa história da reforma da Previdência? Vai ser votada na Câmara em fevereiro? Essa coisa se define no ano eleitoral, Garibaldi? Qual é a sua expectativa? Não acho fácil, não. Não tem porquê eu agora, contrariando as expectativas que estão aí, infelizmente, não é hora de dizer que vai ser aprovada, porque a contabilidade do governo, todo dia os jornais do Sul e as redes sociais dizem, faltam 50 votos, faltam 30 votos. Até agora não houve uma informação que dissesse, não falta votos, vai ser aprovada. Essa que é a verdade. Está mantida aí essa votação na Câmara em fevereiro, mas até o momento... O momento a perspectiva não é boa. Lembrar que na época de Fernando Henrique, essa questão da idade mínima... Perdeu-se por um voto. Por um voto, né? Por um voto. E estão faltando aí pelo menos uns 50 aí para ter... Não é questão se sentir seguro, se né? fosse pelo menos de um, mas não é de um. De uma maneira geral, o que é que o senhor está achando dessa reforma que foi apresentada? Olha, ou vai ser assunto do próximo governo? Está sendo flexibilizada e enquanto o governo não tiver a segurança
ele vai flexibilizar ainda mais. Há muita desinformação com relação a essa reforma. As pessoas estão muito atemorizadas e o número de aposentadorias cresceu assustadoramente porque as pessoas acham que vai ser um terror. A reforma, você pode ter alguns pontos que você não concorde, mas a reforma é necessária por conta do que o governo vem dizendo, do futuro do país, porque negar o déficit da Previdência, eu acho que não é um ato de patriotismo. Senador, mas o político, né? Seja senador, seja deputado, não perde força na hora de falar sobre a reforma, a importância dela, quando ainda se mantém privilégios muito grandes. Olha aqui, a nossa ouvinte, Eliana Araújo, diz: por que a reforma não começa pelos políticos, que têm muitos privilégios? O que é que o senhor tem a dizer? Não, eu até concordaria que começasse pelos políticos. A ouvinte poderá dizer, ele está dizendo isso da boca para fora. Da boca para fora. Que venha, que se teste isso, que se procure fazer isso, para você separar o joio do trigo. Porque o que está acontecendo agora é que todo político, Geraldo Mello é que dizia isso na campanha política. Eles estão dizendo que todo político calça 40, mas eu só calço 39. Para ver o político que calça 39, deveria se fazer esse teste. Antes do teste, essa nossa ouvinte vai sempre duvidar. Garibaldi está falando isso porque o sapato dele não está apertando como o meu. Olha, a Célia Souza aqui está mandando um abraço para Garibaldi. Agradeço, Célia. Natural de Angicos. Lá ela está animada região com a notícia da chuva. Da sua família. Não tem notícia que anime mais a essa altura. Não é nem a chuva de dinheiro que o Rio Grande do Norte está precisando, é a chuva de água. Porque a situação é também desesperadora do ponto de vista do inverno, da falta de chuva. Olha, o Ludgleidson Fernandes Araújo está dizendo assim: bom dia, sei que a pergunta não vai ser feita, mas estou enviando aqui. Mas a gente vai fazer, Ludgleidson. Ele diz aqui, pergunta ao senador como é que ele explica as acusações contra o primo dele, Henrique, na Lava Jato, e até que ponto isso atrapalha a política. E ele até pergunta aqui: o senhor pretende se aposentar da política? Olha, eu sei que a essa altura tem algumas pessoas que estão querendo me aposentar. Não resta dúvida e não vão votar em mim, claro. Essas pessoas não pretendem votar em mim, não sei se é o caso do Ludgleidson. Mas eu teria que dizer a ele que, na verdade, o deputado Henrique Eduardo Alves, até o momento, ele está sofrendo uma prisão altamente injusta. Já são 7 meses. São 7 meses de uma prisão preventiva. É como, Diógenes, ele estivesse se constituindo onde ele está, numa ameaça às apurações contra ele. Ele não tem esse poder de encarcerado como está, numa dependência do centro lá, da Polícia Militar, onde ele está. Ele não tem condições de perturbar nenhuma investigação. Pelo contrário, eu acho que ele está querendo que se apure e se mostre que ele é inocente. Mas a Justiça Federal está errada porque tem negado a Justiça Federal. Os habeas corpus. A Justiça Federal, eu não estou entendendo, porque a natureza da prisão. Eu só sou bacharel em direito, não sou advogado, né? Porque eu não exerci. Quando eu resolvi exercer, já não dava mais, que eu estava mergulhado na política. Acho injusto, claro. O tempo aí de prisão preventiva. E digo isso ao nosso Ludgleidson. Desculpe, Ludgleidson. Até que ponto essa prisão prolongada de Henrique está atrapalhando, inclusive, os planos do PMDB para as eleições do ano que vem? Não, está traumatizando, não resta dúvida. Você ter o principal líder do PMDB, não é? Na situação em que ele está, não deixa de traumatizar a vida do partido, né?
Essas conversas já começaram, né? Sobre claro, 2018. Não, claro. Como é que o PMDB está conversando? O que é que o PMDB está conversando nesse momento? O que é que o senhor pode nos revelar aqui? Nesse momento, o PMDB não tem uma chapa completa, a não ser aqueles deputados que têm sua possibilidade de disputa garantida. Renovação de mandato. Para a renovação dos seus mandatos. E também, no caso do Senado, eu pretendo disputar, a despeito daqueles que querem me aposentar. O senhor tinha me dito isso no ano passado, numa entrevista para a TV. Eu disse. Que o seu projeto seria a reeleição. Isso, né? É reeleição. O meu projeto é reeleição. Quanto à composição do restante da chapa, nós ainda vamos conversar. Temos conversado, naturalmente, por ele estar muito próximo de mim no Senado, exercendo o meu mandato, com o senador José Agripino. Que foi seu aliado nessas duas últimas eleições. Mas já o nosso presidente de honra do PMDB, o ex-senador Geraldo Melo, ele tem dito que quer disputar e nós vamos conversar para ver como se equaciona. Aliás, ele veio aqui para tratar até desse assunto e aguardava uma resposta sua sobre uma carta que foi encaminhada, se colocando à disposição do partido para disputar o Senado. O senhor respondeu essa carta? Olha, eu não sou muito de carta, nem de carta de amor, que eu já não sou do tempo de carta de amor. Mas, na verdade, eu telefonei para ele, já conversei pessoalmente, e no último telefonema nós nos demoramos bastante. E há um critério, Diógenes, que é um critério muito elucidativo, que é de você ver lá na frente, agora não, porque o cenário está meio tumultuado, lá na frente as pesquisas. Por quê? Porque o partido vai disputar uma eleição, tem que apostar nas pesquisas também, não é só o sentimento de fidelidade, de correção para com os companheiros. Claro que isso é muito importante, fundamental, mas você tem que apostar nas pesquisas. Uma chapa puro sangue para o Senado, o PMDB, isso o senhor não tem a certeza que isso pode ocorrer e ser melhor para o partido, é isso? Não tenho certeza não, porque você sabe que às vezes nos exames de sangue dá uma certa anemia, né? Então, pelo menos fisicamente isso pode acontecer. Então o senhor não tem como responder a Geraldo hoje, dar uma certeza de que ele nem pode a ou não... Geraldo, nem a Zé Agripino, se é que Zé Agripino também pretende com esse fervor todo, mas eu tenho a impressão que sim, não temos condições de considerar a conversa encerrada. E conversa com outros segmentos da política do Rio Grande do Norte. Eu pergunto isso porque Zenaide Maia, por exemplo, que é candidata ao Senado e é de São Gonçalo, hoje deputada federal, teria iniciado conversas com Garibaldi Filho. Isso ocorreu? Não, comigo não. Pode ter até conversado, não vou duvidar da palavra da senhora Zenaide, de Zenaide Maia. Mas comigo não. Pode ser que tenha conversado com outro... com outros agentes da... Como se diz assim, pomposamente. Com outro prócer do partido. Mas comigo não. Mas esse tipo de conversa ainda é prematuro. Aliás, não foi só Zenaide. Qualquer outra liderança do PT não conversou comigo sobre isso. Comigo não. Candidatura majoritária do PMDB ao governo, nem pensar. Não vejo no momento de hoje, não vejo ninguém no PMDB assim, pelo menos com expressão eleitoral do nosso aliado, que é o prefeito Carlos Eduardo Alves. Eu chamo de aliado porque ele é do PDT. Sim, sim. E compôs conosco para a prefeitura. Inclusive, nós indicamos o vice-prefeito,
Álvaro Dias. Então, pelo que o senhor está falando, o candidato do PMDB provavelmente ao governo do Estado será Carlos Eduardo. Provavelmente sim. Unicamente não, porque não sou eu que vou bater na mesa e dizer tem que ser Carlos Eduardo, até porque eu falei aqui já na influência das pesquisas. Senadora Fátima Bezerra, elas podem representar, né? Falei pesquisa, a senadora Fátima Bezerra tem liderado a corrida estadual nas últimas pesquisas aqui no estado. Isso preocupa seu grupo político ou também é cedo para se falar em vitória? Deixa eu dar aquele grupo. Eu acho cedo, eu não gosto de negar pesquisa, né? Ninguém... Contra números não há argumentos, mas falta tempo ainda. Plano nacional, para a gente encerrar essa entrevista, perspectiva do PMDB de candidatura própria, de coligação, uma candidatura de centro... que possa surgir. No momento, candidatura própria, em face até do governo Michel Temer ter tomado medidas que não são tão populares, eu acho que o PMDB até agora não tem um nome que pudesse empolgar, galvanizar o eleitorado, levar o eleitorado a uma situação de empolgação. Mas o tempo, nós falamos aqui já do tempo, tudo tem seu tempo, já é bíblico isso, né? Então nós temos que aguardar. Nós temos aí uma polarização hoje entre a esquerda com Lula e a direita, a extrema-direita aí com Bolsonaro. O senhor acredita que uma candidatura de centro pode se estabelecer? Não, eu estou no centro aí, pode me colocar de centroavante. Mas o senhor acredita que pode surgir um nome competitivo para... Eu acredito porque eu não acredito que a campanha venha trazer, e faço votos para isso, não venha trazer esse clima de radicalização, de polarização. Mas já está radicalizado, né? Tá, mas não pode entrar um candidato que venha amenizar isso, eu acredito que possa. Agora, se você perguntar quem, aí eu não sei. No âmbito do centro, nós temos aí Alckmin, do PSDB, temos já a pré-candidatura aí do Rodrigo Maia, do Democratas, tem o Henrique Meirelles também, do PSD, também se colocando, e outros nomes podem surgir. Se depender de mim, de reza minha, de torcida minha, pode botar essa torcida para gritar esses nomes aí, mas dos três aí, qual é o que o senhor simpatiza mais e vê maior potencial eleitoral? Não é uma questão de simpatia. No momento, é Alckmin, o que eu vejo que tem mais condições. Mais envergadura política. Mais envergadura política até o momento, pelo fato de ter já, como executivo, ter exercido o governo de São Paulo, porque não é fácil governar São Paulo, né? Várias vezes. Encerrando mesmo, nós temos aí dia 24 de janeiro um julgamento, mas que pode ter uma influência muito grande nas eleições do ano, que é o recurso do Lula em segunda instância no Tribunal Federal em São Paulo. Em São Paulo, no Porto Alegre. Qual a expectativa do senhor para esse momento? Tem uma sentença aí popular que diz que cabeça de juiz bunda de menino novo, exatamente. Tem até isso. E minério de mina, ninguém pode. Ninguém sabe que vai sair lá de dentro, nenhum presságio. Principalmente de bunda de menino, de vez em quando ali. Então, mas o que é que o senhor espera dessa decisão? Não, eu acredito que ele venha a ser condenado, porque ele já foi condenado em primeira instância, e em segunda, eu não vejo como, quer dizer, na minha opinião, na minha perspectiva, eu não vejo como o tribunal modificar a sentença do juiz que condenou, que foi o Moro, o juiz Moro. Mas a expectativa é grande. Mas a expectativa é grande. Porque tem muito reflexo. É isso aí. Obrigado, Garibaldi, por sua presença. E hoje eu estou sempre à disposição. Como você
não me convida muito Que é vir isso, aqui. Garibaldi? Eu até esqueci o Lugo nome. Dias. Hein? Não é Lugo Dias que você quer saber o nome dele? Lugo Dias. É Lugo É Dias? questão de dias. É. O grande Lugo. Aqui- Garibaldi, obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Eu é que Obrigado, agradeço a também. você e aos ouvintes que me deram a honra da Eu vou lhe audiência. chamar mais vezes. Danada é que quando eu chamo, eles inventam um Deixa compromisso e não pra vem, outra. né? Isso é conversa minha. Na verdade, se você me convidar muito, eu vou correr muito. Eu chamo mais do que ele vem aqui, mas tá de bom tamanho. Ninguém deve nada a ninguém. É isso aí. Um abraço a todos. Quem quiser rever essa entrevista, acessa a página do Portal no Minuto. Tem lá a janelinha lá, todo o programa. Eu volto amanhã com o Jornal 96. Tchau!